Tem início agora a nossa análise de como filósofos medievais transformaram um texto antigo, super denso, num verdadeiro campo de batalha pela própria estrutura da realidade. Vamos direto ao ponto para entender as dinâmicas ocultas de uma das obras mais influentes, enigmáticas e debatidas de toda a história. É uma daquelas jornadas que leva a gente para os bastidores de como a humanidade tentou, durante séculos, organizar o caos do universo. Para começar, vamos pensar num número que parece simples, mas é historicamente impressionante: 200. Existem aí cerca de 200 comentários latinos que sobreviveram ao tempo, todos escritos e copiados meticulosamente à mão durante a Idade Média. É vital ter em mente que todo esse volume massivo de trabalho acadêmico, representando anos e anos de dedicação, trancados em mosteiros e universidades, foi dedicado a um mesmíssimo e único texto de Aristóteles. Um texto que, aliás, é incrivelmente curto. É uma quantidade simplesmente astronômica de atenção e tinta derramada para uma obra só. Diante de um volume tão absurdo assim, surge aquela dúvida inevitável. O que exatamente fez com que tantas mentes brilhantes ficassem tão obcecadas pelas categorias de Aristóteles? Por que logo esse texto, que muitas vezes era o primeiríssimo contato de um estudante com a filosofia, gerou debates tão intensos e duradouros por séculos a fio? O que tinha de tão magnético e até perigoso naquelas poucas páginas? Bom, o ponto crucial para desvendar esse mistério é o que o estudioso Robert Andrews aponta de forma genial. A gente não está falando de repetições chatas ou cópias feitas por monges entediados. De jeito nenhum. Na verdade, esses manuscritos são a base oculta de absolutamente todo o pensamento ocidental. Eles guardam séculos de análises profundas sobre os conceitos mais fundamentais de como a gente interpreta o mundo. São verdadeiras bibliotecas de ideias que estão ali, cuidadosamente organizadas, só esperando para serem redescobertas hoje. Seção 1. O imã aristotélico. O que exatamente está sendo categorizado? A nossa investigação tem que começar pela raiz de toda essa confusão fenomenal. A ambiguidade central e inevitável do texto original. Afinal, o que o Aristóteles estava realmente classificando quando criou essas categorias? Até mesmo os comentaristas lá da antiguidade já sacaram que ele foi completamente ambíguo. Ele estava categorizando a própria realidade externa, tipo as coisas físicas no mundo material? Ou será que ele estava apenas estruturando a linguagem humana e as coisas que são ditas? Ou, quem sabe, algo bem no meio disso tudo, como os conceitos abstratos dentro da nossa mente? Essa incerteza gigantesca foi exatamente o que abriu a porta para infinitas interpretações ao longo da história. E assim, em definição, mostra de forma brilhante como o texto virou uma espécie de imã. Ele atraiu pensadores de todos os lados e tradições durante séculos, justamente porque o significado era super flexível. Aristotélicos, platônicos, estoicos, eles não liam as categorias só para aprender, eles viam a obra como uma ferramenta de poder. Alguns suavam a camisa para harmonizar a obra com a famosa teoria das ideias de Platão, enquanto outros queriam usar o rigor do texto para simplesmente triturar as teorias rivais. No fim das contas, as categorias viraram um grande palco das disputas intelectuais da época. Seção 2. Repensando o comentador. De copistas a inovadores. Para entender como a coisa toda ganha complexidade, a gente precisa muito perceber que esses pensadores medievais não eram meros copistas passivos, mas sim inovadores ferozes que estavam moldando ativamente a lógica. O argumento do acadêmico Alan Bach ilustra isso super bem comparando dois gigantes. A gente costuma pensar num comentador só como alguém que explica um texto difícil. O grande Averroes, por exemplo, fazia isso super bem, servindo como um guia claríssimo para quem estava começando. Mas o persa Avicena ia muito além da mera explicação. Ele relatava e, mais importante, criticava de frente as opiniões dos especialistas da época, a chamada endosha. E por causa dessa postura super crítica, destemida, argumenta-se que o Avicena foi um comentarista muito superior, merecendo mesmo o título de O Comentador. E olha, essa influência crítica não ficou parada no Oriente, ela se espalhou como fogo por todo o Ocidente medieval. Pensadores de peso monumental como Alberto Magno absorveram fundo essas doutrinas de Avicena e usaram isso para causar uma verdadeira revolução. Eles deram um baita cavalo de pau no estudo da lógica. Em vez de manter aquela abordagem puramente linguística, focada só nas palavras e na gramática, que era a preferência dos filósofos neoplatônicos antes, Alberto Magno tomou a decisão drástica de arrancar a lógica da linguagem e concentrar o estudo de forma inabalável nos conceitos mentais. É uma mudança simplesmente sísmica na história das ideias. Seção 3. A evolução da lógica. Indo além da exposição literal. E com a própria definição do que era lógica passando por essas mudanças super profundas,
O formato de como se escrevia um comentário também teve que evoluir absurdamente. O gênero passou por uma transformação radical, quase irreconhecível. Lá no comecinho, a tradição era dominada por comentários literais. O trabalho ali era só lidar com paciência com o significado, a verdade, e fazer uma exposição bem segura e básica do texto. Mas, quando a gente chega no agitado século XIV, rola uma transição impressionante para os chamados comentários de questões. Esquece aquela obediência toda ao texto original. Eles começaram a usar os parágrafos do Aristóteles como verdadeiras plataformas de lançamento para criar sistemas filosóficos novinhos em folha e radicalmente independentes. Essa liberdade toda recém-descoberta gerou umas abordagens fascinantes. Como o trabalho minucioso do Giorgio Pini demonstra, dependendo de quem estava com a caneta na mão, o mesmo texto das categorias virava uma arma incrivelmente diferente. Para alguns mestres, era só uma introdução bem pragmática e técnica ao raciocínio lógico. Para outros, ganhava até uma pegada meio médica. Era usado como uma terapia preliminar, uma vacina intelectual para curar os alunos de ideias platônicas que insistiam em ficar na cabeça deles. E para um grupo mais denso, era lido com toda a reverência como um tratado ontológico pesadíssimo que provava a existência dos universais na natureza. Isso expõe perfeitamente a marcha contínua da filosofia, saindo do debate de argumentos simples para entrar no labirinto da mente humana. Seção 4. Nominalistas, realistas e radicais. A explosão do século XIV. Tudo isso prepara o terreno direto para o clímax absoluto da nossa investigação. As guerras de facções acadêmicas super intensas e apaixonadas que dominaram as universidades europeias no turbulento século XIV. As trincheiras estavam desenhadas com precisão militar. De um lado, a força dos nominalistas, liderados por mentes agudas tipo a do Buridan. Eles batiam o pé dizendo que as categorias serviam só para mapear as propriedades semânticas das palavras, focando na conotação e sem nenhuma conexão mágica com o mundo físico. Do lado totalmente oposto, se erguiam os realistas de Oxford, tipo o Robert Ellington. Eles insistiam com unhas e dentes que as categorias não eram só linguagem, mas sim indicadores de realidades objetivas que existiam na própria natureza das coisas. Eram duas formas 100% incompatíveis de enxergar o mesmo universo a partir do mesmo livro. E aí, bem no meio desse fogo cruzado intelectual, aparece uma figura mega intrigante, o obscuro filósofo inglês Thomas Mausevelt. Trabalhando na efervescente Paris, ele tomou para si uma liberdade acadêmica que beirava o inacreditável para a época. Zero reverência cega pelo passado. Ele simplesmente começou a atacar e derrubar sistematicamente as amadas categorias menores do Aristóteles, uma por uma. O argumento dele era cortante. Ele dizia que categorias como ação ou paixão não eram estruturas do universo, mas meramente modos de falar vazios que a gente inventou por conveniência. Ao fim desse ataque lógico impecável, ele conseguiu reduzir a necessidade daquelas várias categorias aristotélicas a praticamente uma só que sobrou: a qualidade. Mas a grande surpresa mesmo é que Mausevelt não parou por aí. Ele foi muito além e soltou a maior bomba intelectual do período medieval. Ele cogitou seriamente uma hipótese tão profundamente radical que a gente só veria algo parecido de novo com o ceticismo do David Hume séculos depois, lá no Iluminismo. O Mausevelt propôs a ideia chocante de que a categoria fundamental e intocável de substância, que era o pilar central de toda a filosofia e teologia da época, poderia ser totalmente uma ficção conveniente, um mero delírio da nossa linguagem. Ele defendeu que, na mais estrita lógica, a gente simplesmente não precisa supor que as substâncias sequer existem. O que traz a gente, inevitavelmente, para nossa provocação e reflexão final. Depois de testemunhar séculos de comentários geniais e interpretações ferozes, e visões de mundo lutando sem dó pelo domínio de um texto tão curtinho do Aristóteles, uma dúvida monumental continua de pé. Será que as nossas categorias mentais e as divisões científicas que a gente usa todo dia descrevem mesmo o universo real, frio e objetivo lá fora? Ou será que tudo que essas classificações fazem é mapear os conceitos superlimitados, que estão presos na nossa mente e amarrados pelas cordas da nossa própria linguagem? É uma questão magistral que sobreviveu à fogueira das vaidades intelectuais e continua ecoando de forma poderosa muito além das paredes das universidades medievais, desafiando a nossa própria compreensão da realidade hoje.